Olá, cientistas, sejam muito bem-vindos ao Laboratório na Real. Eu sou o Bruno Tebaldi. No último vídeo a gente falou um pouquinho sobre a importância dos EPIs, né? Falamos também um pouco sobre algumas boas práticas de laboratório e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os EPCs, né? Quais são os EPCs que a gente precisa conhecer dentro da nossa área de laboratório. Vamos falar de alguns deles, claro, e a importância deles para o nosso trabalho dentro do laboratório, tudo bem? Antes da gente começar o vídeo, gostaria de pedir que você deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal caso você não seja inscrito, coloque o seu jaleco e vamos para o laboratório. Os EPCs são os equipamentos de proteção coletiva. Então, o próprio nome já sugere que ele vai proteger a coletividade. Só que a gente fica pensando que a coletividade é o pessoal que está trabalhando ali dentro do laboratório. E, na verdade, não é só o pessoal que trabalha dentro do laboratório. Um exemplo, talvez não seja exatamente o caso de um laboratório na área da saúde, mas vamos supor que um determinado laboratório ou uma fábrica, melhor, uma fábrica que produza algum tipo de material que emite gases tóxicos em uma quantidade muito grande. Esses gases, obviamente, vão subir por uma chaminé. Só que ele não pode simplesmente subir por uma chaminé, né? Então, dentro daquela chaminé ali, existem alguns equipamentos que vão tratar aquele ar, né, de uma certa forma, para que essas emissões cheguem na atmosfera menos agressivas, por assim dizer. Isso é um equipamento de proteção coletiva, porque ele está protegendo não apenas a coletividade do pessoal que trabalha na fábrica, mas também o entorno, né, do local onde aquela fábrica está instalada. Então, os equipamentos de proteção coletiva, eles são importantes tanto para proteger o ambiente do laboratório, como os integrantes daquele ambiente, mas também o entorno. E nisso a gente também fala de meio ambiente, né? Esses equipamentos vão proteger, por exemplo, se eu tenho resíduos líquidos, né? E esses resíduos são despejados em algum lugar, esses resíduos junto com a água, né? O ideal seria que esses resíduos fossem para um tanque, tratados ali, para depois serem dispensados, né, para o meio público, e aí vai seguir o seu caminho. Então, os equipamentos de proteção coletiva visam proteger tanto o próprio laboratório, o ambiente físico do laboratório, os integrantes daquele espaço e o meio ambiente de uma forma geral. Dentro do laboratório, o que a gente tem de mais usual, né? A gente vai ter capela de exaustão, justamente por conta dos gases. Essa capela tem uma chaminé que vai lançar as emissões para a atmosfera num plano mais alto, para que ele possa subir, né, e não contaminar o entorno. A gente vai ter a capela de fluxo laminar, que tem um objetivo parecido de destruir bactérias ali nesse caso, né, para que isso não volte para dentro do laboratório, destruir micro-organismos, na verdade, para que isso não volte para o laboratório. A gente vai ter dois muito importantes, principalmente para quem trabalha com líquidos, né, e tem o risco dos respingos, que vão ser o chuveiro e o lava-óleos. O chuveiro fica dentro do laboratório, não é do lado de fora, precisa ficar dentro do laboratório. Alguns desses chuveiros já têm o lava-óleos embutido, outros você tem o lava-óleos separado ali, mas eles precisam ficar dentro do laboratório. Aconteceu qualquer coisa, pingou um ácido, um solvente, né, um material irritante, alguma coisa assim, você já corre direto para o chuveiro e aí você vai ligar a água. É bem fácil de ligar, não tem registro, é uma correntezinha que você puxa às vezes, né? No caso do lava-óleos, tem um pedalzinho, pode ter um pedal que você pisa ali para ele funcionar.
Então a gente tem esses equipamentos que são importantes, um de extrema importância caso ocorra um incêndio, por um curto-circuito ou por algum outro motivo, a gente vai ter também os extintores de incêndio. São extremamente importantes. E é claro que os extintores de incêndio seguem um padrão. Tem extintor que é de água, tem extintor que é de pó químico, né, CO2. E aí é necessário também saber qual é o tipo de extintor de incêndio mais apropriado para aquele tipo de trabalho executado dentro do laboratório. Então, são alguns dos equipamentos de proteção coletiva que nós precisamos aprender a manusear. E existe uma ideia, né, e eu falo muito disso quando eu dou aula de biossegurança, que é o seguinte: quando a gente entra no laboratório, né, o primeiro contato, a gente começou a trabalhar nessa profissão, a gente tem medo de tudo, né, porque a gente não sabe mexer em nada, a gente não conhece o espaço, então o que a gente faz? A gente fica cheio de dedos para mexer nas coisas. E isso resulta numa queda dos acidentes que acontecem dentro daquele ambiente de trabalho, em relação àquela pessoa específica, né? O problema é que conforme ela vai pegando confiança, e eu falei isso em vídeos anteriores, ela vai começando a trabalhar no automático, porque dá certo, né? Tá ali trabalhando há 1, 2, 3, 5 anos e nada dá errado. E aí ela vai tomando confiança e a curva da gestão de risco ela vai diminuindo. Então ela estava com um risco muito baixo aqui, né, trabalhando a um risco muito baixo, porque ela tinha uma atenção, tomava mais cuidado com as coisas que estava fazendo. Aí, conforme o tempo vai passando, essa atenção vai diminuindo, ela vai tendo uma gestão de risco cada vez menor. E o que acontece com isso? A curva dos acidentes começa a subir. Porque quando eu trabalho com menos atenção, a tendência é que os acidentes ocorram com maior frequência. E dependendo até acidentes mais graves. Então a gente tem que entender que o uso dos equipamentos de proteção coletiva, né, os EPCs, eles não são facultativos, eles são necessários, você precisa utilizar. Beleza, eu trabalho com, sei lá, com xilol, por exemplo, com solvente cancerígeno, falo muito dele aqui, né? Mas eu não preciso trabalhar com capela de exaustão não, tá tudo tranquilo. Você não sabe, você vai trabalhar 10, 15 anos com esse mesmo solvente. Não sabe a longo prazo o que isso pode gerar. Então a gente utiliza a capela de exaustão não é para evitar um acidente a curto prazo, evitar problemas a curto prazo apenas. A gente utiliza visando, né, a diminuição dos riscos a longo prazo, o resto da minha carreira como profissional. Extintores de incêndio, não precisa não, aqui é muito tranquilo, a gente nem mexe com fogo. Cara, cai, sei lá, você deixa cair água ou um líquido qualquer numa tomada, é o suficiente para dar um curto e começar um incêndio. Aí você não tem extintor de incêndio, você faz o quê? Né? Então, isso tudo precisa ser visto. A gente vai ter um vídeo falando sobre isso, a gente precisa ter gestão de risco, olhar para dentro do meu ambiente de trabalho e entender, eu tenho risco disso, disso e disso. Tem risco de fogo, tem risco de curto-circuito, tem risco de contaminação por material biológico, por material químico, por radiação. O pessoal que trabalha com radiação, por exemplo, né, tem que ter lá aquela parede de chumbo, né, revestida ali de chumbo. Por quê? Porque o profissional que faz a radiologia está o tempo todo ali fazendo aquilo. Então ele está mais exposto à radiação do que o paciente que vai ali uma vez, faz uma radiologia, uma radiografia, né, e um raio-x, por exemplo, e vai embora para casa, sei lá, vai ficar 1, 3 anos sem fazer. Mas o profissional não, ele está em contato com aquilo o tempo todo. Então ele precisa de um local, né, que vai proteger, que não vai deixar passar radiação. Né? Da mesma maneira, voltando só rapidinho nos EPIs, né, a gente tem os EPIs para o paciente que vai fazer uma radiografia.
né, que é o colar de chumbo, se for necessário, o colete de chumbo, né, para que a emissão da radiação vá só no alvo, né, e não pegue em outros lugares. Então, os EPCs eles são de extrema importância porque, além dos EPIs que estão protegendo você de maneira individual, os EPCs vão proteger você, vão proteger também os seus colegas de trabalho e, em determinados casos, vão proteger o entorno, os moradores das proximidades, o meio ambiente, a parte atmosférica ou a parte hídrica, né, vai estar ali também bem protegido. Então, a gente tem que ter o conhecimento desses EPCs. Quando a gente vai trabalhar num determinado ramo da nossa área, quais são os EPIs e os EPCs necessários para que que nós estejamos protegidos individualmente, mas que também a coletividade esteja protegida, para que, caso aconteça o pior, né, isso seja também mitigado pelos EPCs, né, que vão ajudar a mitigar um pouco os efeitos. Né? E também a gente precisa ter um pouco de gestão de riscos para que a gente possa compreender quais são de fato os riscos e como neutralizá-los ou mitigá-los na medida do possível. E, inclusive, esse vai ser o assunto do nosso próximo vídeo. Tudo bem? Pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixa o seu like no vídeo, se inscreve no canal e deixe nos comentários aqui quais são os tipos de EPCs que você precisa utilizar no seu ambiente de trabalho, ok? Até o próximo vídeo.